Sejam bem-vindos a mais um encontro do Clube do Livro TCC. Hoje vamos falar sobre empoderando quando os desafios são os delírios. Vamos falar sobre a avaliação e intervenção de pacientes quando apresentam os desafios relacionados a delírio pela perspectiva da terapia cognitiva orientada à recuperação. Este é o capítulo 8 do nosso livro. Vamos lá? Bom, então o capítulo 8 começa contando a história do Jonathan. É um paciente que está em um modelo de assistência mais restrito, em razão do seu quadro mais desafiador, e é um paciente que apresenta delírios com conteúdos de grandiosidade. Então, ele é um paciente que tem um modo mais expansivo, não tem aquela tendência ao isolamento, como outros pacientes que nós já vimos no decorrer do livro. Entretanto, as suas falas muitas vezes são relacionadas a um delírio de grandeza, especificamente referindo a si mesmo como Deus. Então, ele justifica muitas vezes as conversas e as suas decisões através deste conteúdo, que Deus não precisa se alimentar naquele horário, né, que ele pode fazer algo porque ele é Deus, enfim, determinando algumas formas de funcionamento com base neste delírio. E falando um pouquinho sobre o que são os delírios, principalmente por uma perspectiva cognitivo-comportamental, nós podemos entender que os delírios eles são crenças que para outras pessoas, sejam familiares, sejam família, elas podem ser facilmente contestadas em razão do seu conteúdo. Entretanto, para o paciente, nós sabemos que as crenças ela têm uma função de convicção. Elas são verdades que muitas vezes são incontestáveis e que podem representar, inclusive, verdades que são negligenciadas, e isso gera indignação no paciente, verdades que podem ter uma função de salvação, né, de benefício geral, muitas vezes, para o mundo. E essa convicção justamente, então, tem essa função, né, de promover um estado de bem-estar e apontar, talvez, para uma supercapacidade que a pessoa perceba em si, mas, ao mesmo tempo, tem a ambivalência do paciente poder perceber que essas mesmas crenças o desconectam das outras pessoas, uma vez que os outros não se engajam nisso. E isso, num processo crônico, né, pode levar o paciente a esta ambivalência. Se por um lado eu tenho crenças que me fazem ter esta sensação de poder, de intervir, né, na vida das pessoas de uma forma benéfica, por outro lado, ela acabou me desconectando das pessoas, porque devido ao agravamento do quadro, ele pode, inclusive, deixar de fazer as suas atividades cotidianas, né? No caso do Jonathan, por exemplo, ele acabou sendo conduzido a um modelo de tratamento mais restrito. Então, o paciente vive essa ambivalência de fato. E o capítulo fala exatamente sobre isso, sobre como seria vivenciar, ter a sensação dessas crenças. Então, veja que essas crenças elas podem promover essa sensação de bem-estar. E, por outro lado, também como é que elas são interpretadas, compreendidas por uma perspectiva da terapia cognitivo-comportamental. Entende-se que o conteúdo desses delírios, eles podem apontar para uma necessidade deste indivíduo. Então, por exemplo, ele pode ter crenças relacionadas a uma percepção distorcida sobre o próprio valor, sendo inferior, sendo inútil, não valorizado. E esse conteúdo desse delírio, esta crença manifesta através do delírio, poderia servir como uma compensação, né? Já que eu tenho uma crença nuclear de que não tenho valor, não sou agradável para conviver, né? O delírio ele vem compensar isso, como no exemplo do Jonathan, por exemplo, de ser Deus, né? O que representaria para ele ser Deus, uma vez que, sendo Deus, ele poderia, então, ser respeitado, ser admirado,
que a sua companhia, a sua presença pudesse ser desejada pelas pessoas, ele pudesse ter autonomia de decisão sobre algumas outras coisas. Então, o Beck aponta para que a nossa avaliação seja muito cuidadosa, cautelosa e observadora sobre o conteúdo desses delírios, porque eles podem nos apontar crenças subjacentes que indicam aquilo que é valioso, importante para aquela pessoa. Então, o Beck aqui no capítulo vai separar o modo de intervenção nestas duas classificações sobre o conteúdo das crenças. E o primeiro grupo é exatamente essa, de crenças grandiosas. Essas crenças grandiosas, elas funcionam dentro de um modo expansivo, como eu falei inicialmente. E como seria, então, a intervenção dentro dessas crenças? Vamos lembrar daquela estrutura inicial da terapia cognitiva orientada à recuperação, que inicia a intervenção através do acesso e da função de energizar o modo adaptativo. Então, para esses pacientes que apresentam delírios com conteúdos de grandiosidade, o princípio é justamente entender o significado dessas crenças. Para que direção, para o que de significativo para esta pessoa essas crenças estão apontando. E a partir disso, começar a observar possíveis atividades ou áreas de interesse que despertem esse paciente para um envolvimento, uma conexão. Então, muitas vezes a forma inicial de intervenção não vai se dar ali na discussão sobre o conteúdo daquele pensamento, sabe? Do questionamento sobre evidência, sobre veracidade, fundamentos daquele conteúdo, daquela crença. Não é por aí que inicia a intervenção. É justamente promover uma ampliação do repertório, ou seja, ok, ele está nesse modo de funcionamento. Existem algumas outras áreas de interesse que possa ativar um modo mais adaptativo desse paciente para que ele passe a se desconectar um pouco do conteúdo deste delírio. Então, eles exemplificaram no caso do Jonathan, eles começaram a perceber que quando eram feitas atividades com música, ele se engajava bem, ele conseguia interagir com as pessoas, falar sobre as músicas, sobre as suas preferências, e por certo tempo, enquanto ele estava envolvido com essa área de interesse dele, ele deixava de fazer menção aos conteúdos delirantes e se conectava com outras áreas de interesse, falando sobre cantores preferidos, sobre a letra da música, querendo ensinar os outros a cantar, a tocar. Ele se envolvia com outras temáticas. Então, nesse momento, a equipe percebe que existe uma ampliação do repertório, uma ativação de áreas de vida do paciente que até então estavam desativadas. E, além de acessar, a CTR promove uma energização, né? Uma ativação. Então, além de acessar, que é a identificação dessa área de interesse, a CTR propõe que a repetição, proporcionar uma constância do acesso do paciente a essas áreas de interesse, faz com que isso volte novamente a ter sentido, a ter vida para aquele momento do paciente. Então, através da repetição, você proporciona mais vezes com que o paciente tenha contato com este modo adaptativo. E aí a ideia é justamente que ele passe menos tempo engajado com o conteúdo dos seus delírios. Então, os primeiros passos é acessar e energizar o modo adaptativo. Tendo feito isso, vem a etapa de identificação do significado, das aspirações desse paciente, porque uma vez que você conseguiu identificar uma área de interesse, promover isso repetidas vezes, onde o paciente passa a ter mais tempo
desconectado, né, não tão integrado com aquele conteúdo do delírio, fica mais fácil flexibilizar e apontar para o significado das suas aspirações, daquilo que o paciente deseja fazer, né? Então, na questão do Jonathan, desse paciente, eles começaram a perceber que ele tinha uma motivação em fazer bem para as pessoas, em servir aos outros. E isso estava conectado, inclusive, com o conteúdo daquele pensamento delirante dele, daquela crença de ser Deus, onde ele poderia prover benefício para as pessoas, servir, né, promover momentos de satisfação, de ajuda, enfim, que ele pudesse ter também uma utilidade, uma admiração, né? Então, a equipe começou a atentar para esses aspectos e testar, verificar se promover outras ações que também correspondessem a esses valores do paciente, se isso manteria também o paciente mais tempo dentro do modo ativado. Então, aos poucos, né, aproveitando aqueles momentos onde ele estava conectado mais com a música, então a gente entende que é um paciente que estava mais em contato com o modo adaptativo dele, começou-se a verificar o interesse dele em participar de atividades que colocassem em prática os seus valores de servir, de ajudar pessoas. E eles começaram então a introduzir, ali no livro fala que aos poucos ele ajudando os vizinhos a colocar o lixo para fora, a tomar conta do cachorrinho enquanto a dona ia fazer alguma outra atividade. Promover esse senso de ajuda, de interação com o outro, de serviço, que é algo significativo para o paciente. Então, a identificação dos valores, das aspirações, né, e o significado das aspirações, que são os valores, é a terceira etapa, logo depois de acessar e energizar o modo adaptativo. Tendo sido feita a identificação dos valores e das aspirações do paciente, vem a parte da prática de realizar este modo adaptativo através de ações positivas. A CTR entende que é através da prática de ações, ainda que cotidianas, é a forma mais eficaz de consolidar o senso de propósito do paciente, porque ele percebe aquele seu valor sendo vivenciado, né? É aí que a experiência de testar aquele valor e inclusive a rigidez daquela crença inicial ganha sentido. Então, a parte das ações visa justamente promover com que cada vez mais as atividades sejam repetidas para que o paciente tenha acesso mais vezes à aplicação, à experiência de vivenciar os seus valores na prática. Então, com o Jonathan, eles começaram a repetir mais vezes essas atividades para que ele pudesse, então, ajudar as pessoas, começou a querer também se reconectar com a sua história. Então, eles perceberam que ele teve memórias acerca da sua vida pregressa. Eles levaram o Jonathan até a área da cidade onde ele havia crescido. Isso fez com que ele falasse sobre suas antigas amizades. E percebam, a equipe sempre com o cuidado, e isso é que nós devemos fazer, de ir conectando estas pequenas percepções que o paciente faz com as crenças. Então, quando ele fez menção das suas amizades antigas, a equipe sempre organiza a informação de que ele é uma pessoa agradável de se conviver, que ele é uma pessoa capaz de se conectar com os outros, o quanto é interessante poder ouvi-lo falar sobre isso. Então, tudo isso vai flexibilizando aquelas crenças iniciais e ampliando, fortalecendo o repertório desse paciente e o contato dele com as ações que façam com que ele vivencie os seus valores e mantenha por mais tempo
o modo adaptativo ativado. Depois da etapa, então, da prática dessas atividades, vem justamente a fase de fortalecer estas crenças, né? Fortalecer a resiliência dele através de crenças mais adaptativas. Então vejam que a intervenção de pacientes com delírio, ela visa exatamente a função principal da CTR, que é buscar ativar o que mais existe além daquela queixa inicial. Né? Se utilizou do conteúdo dos delírios para apontar para aquilo que talvez fosse uma crença central dele e também para apontar para aquilo que é significativo, é importante para o paciente. Então veja que em nenhum momento se entrou em um embate sobre o conteúdo do delírio, no sentido de testar, de confrontar o paciente nisso, mas adentrou-se ao conteúdo deste delírio para tomar informações relevantes sobre as crenças centrais desse paciente, que aí a gente lembra que muitas vezes essas crenças de grandiosidade, elas são uma forma de compensar crenças de incapacidade, né, que demonstrem a fragilidade deste paciente. E por último, então, aí eles colocam que essa etapa de fortalecer o modelo cognitivo é justamente o foco de construir a resiliência desse paciente. Ele passar a ter cada vez mais contato com este modo adaptativo, mas também aproveitar este momento quando ele está mais funcional para trabalhar a resiliência, ou seja, o quanto ele pode retomar sempre essas crenças mais flexíveis quando ele se perceber novamente conectado com os conteúdos delirantes, né? Que ele pode manter na sua rotina essas atividades mais conectadas ao modo funcional, justamente para promover o fortalecimento do modo adaptativo. E aí ali no livro ele encerra essa parte das crenças grandiosas falando assim: podemos ajudar a construir a resiliência, já que conhecemos as situações que provavelmente irão desencadear um modo expansivo. Situações que sugerem rejeição ou desrespeito em que a outra pessoa se sente insegura. A resiliência pode estar em forma de crença de empoderamento, tais como: eu sou uma boa pessoa, nem todos precisam gostar de você, eu posso fazer a diferença. Também podem assumir a forma de crenças que descatastrofizam os retrocessos. Então, o que ele fala é justamente isso: aproveitar os períodos onde o paciente está mais em contato com o modo adaptativo para ajudá-lo a flexibilizar essas crenças também, de que sim, ele é uma boa pessoa e que, ok, se nem todos quiserem ser ajudados, se nem todos gostarem daquilo que ele for propor como benefício, como serviço, como interação com a pessoa, porque não é isso, não é a reação do outro necessariamente que vai fazer com que ele deixe de ser uma boa pessoa. E aí o paciente passa a integrar esta crença dentro do repertório dele. E além das crenças grandiosas dentro de um modo expansivo de funcionamento, o livro traz uma outra classificação que tipifica crenças delirantes também como paranoides, aquelas crenças mais ligadas ao receio de perseguição, de ameaça, de vulnerabilidade. Então, entende-se que esta classificação de crenças está ligada a um modo ativo de segurança, que mantém o paciente sempre alerta num processo de desconfiança das suas relações, dos seus ambientes, como se ele sempre estivesse vulnerável a sofrer um ataque, uma perseguição, um envenenamento, uma ameaça, enfim. Então, ele começa contando a história do Wayne, um outro personagem,
dizendo exatamente isso, que é um paciente que está ativado dentro desse modo de segurança e que acaba tomando atitudes que fazem com que as suas relações sejam marcadas por essa desconfiança. Ele imagina sempre que existe um plano arquitetado contra ele, seja de envenenamento, de agressão. E isso o Beck sugere, então, para que, da mesma forma que avaliamos o conteúdo das crenças grandiosas, que sejam feitos também com essas crenças paranoides. Então, entendemos que esta convicção sobre esse risco permanente pode apontar para crenças sobre si mesmo de vulnerabilidade, de se perceber como mais fraco, como mais indefeso. Em consequência disso, a visão do outro, então, seria que as pessoas não são confiáveis, que elas vão se aproveitar em algum momento desta minha fragilidade para me fazer mal. E a visão do mundo seria, então, que o mundo é perigoso, que o mundo é assustador, que é vazio. E tudo isso gera, então, dificuldades nas suas relações, na sua rotina, porque está sempre marcada por ações de cuidado, de garantia da sua segurança, e isso, mais uma vez, vai gerando desconexão deste indivíduo com as pessoas e com o mundo. E aí o Beck propõe, então, sobre como pensar as crenças paranoides, né? A gente entende que essas crenças, elas estão muito associadas a uma ansiedade muito presente, né? Porque a pessoa passa a ficar num estado de hipervigilância. Então a pessoa se sente insegura, entendendo que o mundo é ameaçador e que todos têm essas más intenções, né, de promover dano a ele mesmo. Que essa sensação é iminente, né? A sensação de extrema vulnerabilidade é agravada por uma dúvida profundamente arraigada quando ser capaz de impedir que essas coisas ruins aconteçam. Então, o modo de funcionamento da pessoa é sempre no sentido de tentar garantir que o pior aconteça, né? Então, além do sofrimento, de se perceber como vulnerável, como fraco, de perceber o outro como ameaçador, a ação dele passa a ser direcionada no sentido de se proteger, de afastar a iminência dessas ameaças, certo? Ali eles falam daí sobre esse modo do Wine, né, de não deixar a equipe se aproximar, de não aceitar a proposta das atividades, justamente por sempre desconfiar disso. Então vejam que diferente do primeiro conjunto de crenças, onde o paciente tem um modo mais expansivo, a partir das suas crenças grandiosas, neste conjunto de crenças paranoides, o paciente tem um modo diferente ativado, que é o de segurança. Então, ele tem uma hipervigilância, uma desconfiança nas suas relações e ações que visam promover a evitação de algo pior acontecer, né? Ele tem esta convicção. E, então, o que fazer? Tendo compreendido essa outra tipificação das crenças, o que fazer? Mais uma vez, tomando por base a sequência, né, a estrutura do mapa da recuperação, a proposta é inicialmente acessar o modo adaptativo. E o acesso com esse paciente, que tem uma tendência de se fechar, né, de se isolar, de se distanciar, o grande desafio do acesso do modo adaptativo é justamente a confiança. Este é o principal elo. Então vejam, mais uma vez, né, não se vai confrontar diretamente o conteúdo deste delírio, mas o foco é promover confiança, fazer de alguma forma com que a pessoa se sinta conectada ou confortável, segura. E o acesso ao modo é só para esse propósito. De forma nenhuma nós vamos nesse momento questionar as crenças ou expor a inconsistência que as crenças deles estão fundamentadas.
Ali no exemplo do Wine, eles colocam então oferecer algum tipo de ajuda para o Wine. Então vamos pensar assim, que essas crenças do paciente que tem uma crença paranoide, qual que é a ação dele? Ele quer promover um ambiente de segurança, né? De evitar que coisas ruins aconteçam. Então o gancho pode ser exatamente nesse sentido. Como é que nós vamos fazer do ambiente que vivemos um lugar melhor? Que as pessoas estejam mais seguras, que ele esteja mais seguro. Então, se essa é uma área de interesse para o paciente, muitas vezes o acesso a ele e ao modo adaptativo pode ser dentro desta temática, certo? Então, a grande proposta desse capítulo para o trabalho com os delírios é justamente essa: você conseguir identificar o que o conteúdo dos delírios desse paciente está apontando para quais crenças relacionadas a ele, ao mundo, às pessoas, e também aquilo que é uma necessidade dele, o que é importante para ele. Se nas crenças grandiosas a importância é ajudar as pessoas, é ser admirado, é ser útil, é servir, nessa crença paranoide relacionada à segurança, muitas vezes o que é importante para ele, o que é significativo, é justamente promover um modo de segurança ativado para ele ou para as outras pessoas, né? Um ambiente mais seguro e menos vulnerável às ameaças. Então, o acesso ele vai se dar através de uma área de interesse, né? E aí eles colocam então, né, aqui, como é que a equipe fez então para que ele entenda que as suas ações podem promover um ambiente mais satisfatório para os outros, né? E aí eles começaram a verificar que áreas de interesse poderiam ser comuns, e aí mais uma vez tentando ativar outras temáticas de interesse para que o paciente possa se conectar e, a partir desta conexão, pensar em estratégias de estabelecer um ambiente mais seguro, mais produtivo, como, por exemplo, o que ele poderia ensinar para que as pessoas ficassem melhor, mais seguras, o que ele sugere que no ambiente seja feito, né? Então, tornar o paciente mais ativo dentro desse princípio inicial de promover a segurança das pessoas, né? Com a finalidade desta conexão. E aí, o Beck segue então exemplificando que depois de acessar esse modo adaptativo através de algum ponto que tenha servido de gancho para o modo adaptativo do paciente, vem o foco que é tornar essa atividade, essa proposta mais regular, com maior frequência, promover mais exposição do paciente a essa condição, para que traga à tona o que eles chamam de o melhor self da pessoa. Aquilo que estava então desativado, né? Porque o foco até então o funcionamento dele estava vinculado ao seu delírio. Entretanto, quando outras áreas são ativadas, existe esta ampliação. E aí, com a repetição, você vai energizar o modo adaptativo deste paciente. Esse trabalho de energização destaca a importância interpessoal da pessoa e possibilita que ela supere a suspeita e a desconfiança. O desejo de ajudar substitui as preocupações com a segurança. Então, nesta crença de paranoide, a desconexão é uma das primeiras coisas que são prejudicadas. Então, tudo que você puder fazer para promover novamente a conexão com pessoas e que o paciente vá percebendo esses benefícios é uma grande ferramenta de manejo, tá? Depois, então, que acessamos e energizamos o modo adaptativo, vem a clareza sobre as aspirações e o significado delas, que são os valores. Você deve considerar a possibilidade da pessoa querer fazer do mundo um lugar melhor,
os valores da pessoa foram cooptados, por assim dizer, pelo sentimento aumentado de incerteza e perigo iminente. No delírio, esse valor de querer que o mundo seja melhor foi sequestrado, né, pelo medo. Então ele estava agindo mais em função do medo, mas o que apontava é justamente o desejo, o anseio por ter um lugar mais seguro, um lugar melhor, fazer do mundo um lugar melhor, né? Mas ele estava focado no medo, na parte com o conteúdo mais disfuncional, paranoide, né? Se, entretanto, pegarmos esse mesmo universo, mas focarmos naquilo de funcional que isso pode produzir, ou seja, o desejo dele por querer um mundo melhor, e então praticarmos ações dentro desse significado, vamos fazer com que ele passe para a próxima etapa, que é justamente de ter ações, ter a prática, né, de realizar o modo adaptativo através de ações positivas. E aí, com esse paciente, então, eles começaram a ativar isso, né? Ele começou a ser voluntário num centro recreativo local, a participar de ações voluntárias, como distribuição de roupas, de sopa, enfim, para os necessitados. E isso ele começou, então, a ter esse valor executado, de que ele poderia fazer do mundo um lugar melhor. Logo, ele não precisaria ter tanto receio, estar tão hipervigilante, porque ele já estava cumprindo a função de contribuir para o mundo, certo? Tendo então as ações positivas como justamente a vivência, né? É o período de exposição do paciente a este repertório, a este novo repertório. E a partir disso, então, passa para a última etapa, que é fortalecer o modo adaptativo. Quando a pessoa buscar as aspirações, os desafios vão surgir. Então, nessa fase de fortalecimento, é quando nós entendemos que o paciente já está mais em contato com o modo adaptativo, ele já está percebendo os benefícios da sua ação, e ele consegue, então, entender, junto com a equipe, né, que a percepção dele sobre as pessoas, sobre ele mesmo, precisa ser flexibilizada. Ou seja, ok, eu tenho como um valor fazer do mundo um lugar melhor. Entretanto, este mundo ele é composto por diferentes pessoas. E podem ser que pessoas não aceitem a minha intervenção, a minha ajuda, né? Então, isso pode ser flexibilizado e trabalhado com o paciente num padrão de resiliência, ou seja, eu posso oferecer minha ajuda e essa ajuda pode ser rejeitada por alguém porque para essa pessoa não é importante neste momento. Mas isso não significa necessariamente que eu precise abandonar o meu valor de fazer do mundo um lugar melhor. Eu posso seguir estabelecendo isso com aquelas pessoas que se identificam e se interessam. E aí, o paciente vai desenvolvendo, então, um modo mais resiliente. Crenças sobre resiliência ajudam a manter o bem que está na essência de viver uma vida com propósito, certo? E aí o Beck finaliza, então, o capítulo fazendo algumas considerações adicionais sobre o tema, e o primeiro deles é dizer que nós, enquanto profissionais, e o paciente também, as ações não precisam ser algo grandioso, não precisam ser grandiosas. Ou seja, mesmo que o paciente tenha uma crença grandiosa, né, seja de salvar o mundo ou de uma autorreferência, a vivência dele, quando a essência do valor, né, aquilo que é importante para ele é experimentada, isso pode ser feito através de pequenas ações também, porque o importante não é a dimensão do que é feito, mas o significado da experiência para aquele indivíduo. É isso que vai ativar, acessar e manter o modo adaptativo dele mais ativado. Então não precisa ter preocupações de estabelecer atividades, né, que sejam tão grandiosas quanto o conteúdo do delírio do paciente. O mais importante é proporcionar essa vivência
de uma nova experiência e o contato com o modo adaptativo dele. Segundo ponto das considerações adicionais é: não tenha medo se você for incluído na crença. Então, você, enquanto profissional, se você perceber que, por exemplo, nas crenças paranoides de perseguição, o paciente te incluir nisso, começar, por exemplo, a te ver como perseguidor, como uma ameaça, né? O Beck diz assim para você não ter medo em relação a isso, apenas entenda que ele está muito envolvido neste modo de segurança disfuncional. Então a ação é voltar novamente ao acesso do modo adaptativo. Então você vai promover, né, a busca por áreas de interesse do paciente que possam amenizar, né, a intensidade desse modo desadaptativo dele, para que ele desperte para outras áreas, né? Então, o foco não é você ficar lá tentando convencer o paciente de que não, você não é perseguidor, que você é uma pessoa boa. Não é a hora desse embate, né? É entender que o paciente está sequestrado por este modo desadaptativo e você precisa retornar ao modo de acesso, a etapa de acesso ao modo adaptativo, né? Então, é um sinal de retomar o trabalho do início, desde o acesso do modo adaptativo. O terceiro ponto das considerações adicionais é: não tenha medo se você estiver preocupado com conspiração. Então, o que ele fala assim, às vezes a dúvida é assim: será que eu pego esse conteúdo do delírio e entro no discurso do paciente? Ou será que eu tenho que contradizer, né, expor a verdade para ele, trazer evidência sobre isso? Veja, quando o paciente está engajado efetivamente nesse conteúdo delirante, esse momento não é hora nem de você reforçar aquilo e nem de confrontar. Você vai justamente, o livro fala ali, pelo caminho do meio, né? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar este conteúdo e você vai descobrir, por exemplo, nos delírios grandiosos, você vai ver qual é a melhor parte disso. Disso que você está me falando, sobre você ser Deus, sobre você ser um rei, qual que é a melhor parte disso? Então veja, você adentra a este conteúdo que o paciente está relatando, mas não está dando corda, né, alimentando este conteúdo, mas também não está confrontando, você está buscando uma informação útil que possa apontar para aquilo que é significativo para esse paciente. Então, a pergunta dentro das crenças de grandiosidade é sobre qual a melhor parte disso. E para crenças dentro do delírio paranoide, a pergunta é: como você descobre que isso está acontecendo? Então, se ele tem a convicção de algo que está acontecendo, de um plano, de um risco iminente ali, a tua intervenção vai ser no sentido de verificar com o paciente como você descobre que isso está acontecendo. Demonstra que você pode entender os sentimentos dele, né? Então você adentra ao conteúdo do delírio para pegar uma informação essencial que possa direcionar a sua intervenção futura, tá? Próximo ponto dentro das considerações adicionais é: não tenha medo se as crenças tiverem características grandiosas e paranoides. Então, nem sempre ela vai acontecer tão separadinha assim como foi proposta no livro. Elas podem estar sobrepostas, tá? E aí, vejam que a base, né, como eles falam, múltiplas crenças podem ser abordadas através de uma única intervenção, que vai justamente se utilizar da estrutura da CTR, de acessar, energizar o modo adaptativo, esclarecer e traçar as aspirações e os valores desse paciente, promover ações que façam ele ter a experiência desses valores e a repetição dessas atividades, dessa exposição, que vai promover o fortalecimento da resiliência deste paciente, certo? Então, este é o capítulo 8 do livro Terapia Cognitivo Orientada à Recuperação. Falamos sobre delírios. A próxima aula vai ser quando os desafios são as alucinações. Já quero convidar a todos para continuar acompanhando.
Por favor, deixe seu comentário aqui, o que você achou da aula, se ficou alguma dúvida também, fique à vontade para colocar e a gente se vê então no próximo capítulo. Até mais! Tchau!